Graças e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo o capítulo 4 do livro do profeta Jonas, capítulo 1, 2 e 3 do livro do profeta Miqueias. Então, mais uma vez, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 4 do livro do profeta Jonas está escrito: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma abobreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa de uma abobreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tivesse compaixão de uma abobreira, na qual não trabalhaste, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Capítulo 1 do livro do profeta Miqueias. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, moralista, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. Por isso lamentarei, e uivarei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões, e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não manucieis em Gate, nem choreis muito, revolve-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safi, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Betezel receberá de vós a sua morada. Porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém.
ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Lax. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Morosete e Gate. As casas de Aquisibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maresa. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Capítulo 2. Daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e os arrebatam, e casas, e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca, como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis, os que profetizam, não profetizem, deste modo que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos meus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poluizei todos juntos como ovelhas de borza. Como rebanho no meio de um curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles e o Senhor à testa deles. Capítulo 3. Mas disse eu: ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence o saber o direito, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como uma panela, como para a panela e como a carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará a noite para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo
Eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abandonais o juízo, perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 4, 5 e 6 do livro do profeta Miqueias. Então amanhã, se Deus assim o permitir, e que Deus te abençoe.